Olá a todos, meu nome é Diego Vieira da Silva. Vou apresentar a vocês meu projeto de iniciação científica de título Otimização da técnica de produção de mudas de esporobolos metalículos para a restauração de áreas mineradas. Nesse projeto fui orientado pela doutora Alessandra Rodrigues Kozovitz e como co-orientador o doutor Maurílio Assis Figueiredo. Os campos rupestres são ecossistemas presentes em topos de morros com afloramentos rochosos acima dos 900 metros de altitude. Se caracterizam por solos rasos, com baixa retenção hídrica e pobres em nutrientes. A flora característica é composta por um extrato herbáceo arbustivo com alta diversidade e endemismo. Simultaneamente, esse ambiente apresenta as duas maiores regiões minerárias do país, o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais e Carajás, no Pará, que são importantes geradores de renda e empregos. Para além da conservação de áreas de campo rupestre, a existência desses dois fatores conflitantes entre si impõe elevada importância no desenvolvimento de técnicas de restauração ambiental. Atualmente, um dos maiores limitantes para a restauração ecológica das áreas mineradas sobre os campos rupestres é a indisponibilidade de mudas de espécies nativas no mercado. Gramíneas nativas dos campos rupestres, em sua maioria, apresentam sementes com baixa taxa de germinação, o que exige a coleta de grande número de sementes em campo, aumentando os custos de coleta e manuseio e o risco de sobreexploração de recursos em campo. Considerando o contexto ecológico, a equipe do nosso laboratório desenvolveu com sucesso a germinação de sementes de uma espécie de gramínea nativa, Sporobolus metalliculus, que é uma espécie nativa, endêmica e descrita na lista do Copan como espécie em ameaça vulnerável. O aperfeiçoamento da produção dos plugs, com otimização do número de sementes por plug, é a etapa essencial para viabilizar a redução dos custos de produção das mudas e reduzir o impacto de coleta sobre os ecossistemas. Os objetivos foram melhorar o aproveitamento do limitado volume de sementes disponível, a melhor relação entre densidade e dimensões dos plugs e a redução dos custos de produção. Metodologia: sementes de esporobolos foram coletadas no Parque das Andorinhas, em Ouro Preto. As sementes foram semeadas em recipientes de alumínio perfurados para garantir a drenagem adequada. Cada recipiente continha uma mistura de substrato composta por 50% de substrato comercial e 50% de solo coletado na área de origem das sementes. Foram realizados 3 tratamentos, variando o número de sementes por bandeja: 100, 200 e 300 sementes. Nos primeiros 14 dias não houve germinação observada, possivelmente devido às altas temperaturas que atingiram até 40 graus e dentro das estufas ultrapassaram os 50 graus Celsius. Com base nisso, ajustamos a frequência de irrigação para 2 vezes ao dia e 4 dias após essa mudança, as primeiras sementes começaram a germinar. Mantivemos essa rotina de irrigação até que as temperaturas se estabilizassem. 60 dias após o início da germinação, selecionamos 5 bandejas de cada tratamento, totalizando 15 bandejas, para determinar o número de indivíduos e medir a biomassa seca. As plantas foram cuidadosamente removidas do substrato e secas em estufa a 60 graus Celsius até atingir peso constante. A biomassa foi então medida em balança analítica. 90 dias após o início do experimento, repetimos o procedimento, incluindo a separação da biomassa da parte aérea e das raízes para análises detalhadas. Bandejas semeadas com 200 e 300 sementes apresentaram aproximadamente o dobro de indivíduos aos 60 dias em comparação com as bandejas que receberam 100 sementes. No entanto, após 90 dias, houve uma redução significativa no número de indivíduos, principalmente nas bandejas com 300 sementes. Nesse período, a média geral de indivíduos por bandeja caiu para 29,3, o que sugere que a maior densidade de sementes resultou em maior competição entre os indivíduos. Essa redução, especialmente no tratamento com 300 sementes, indica que densidades menores, como 100 e 200 sementes, podem ser mais adequadas para a formação de tapetes dessa espécie. A redução no número de indivíduos por competição não implicou necessariamente em uma diminuição da biomassa produzida por área. A biomassa seca total das gramíneas por bandeja não apresentou diferenças significativas entre os tempos 1 e 2 em cada tratamento, ou seja, após 90 dias, um número menor de indivíduos conseguiu gerar a mesma quantidade de biomassa seca. Apesar das variações dentro de cada tratamento, os valores absolutos tanto do número de indivíduos quanto da biomassa sugerem que a densidade de 200 sementes por bandeja pode ser a escolha mais eficiente. Os resultados obtidos indicam que não houve diferenças significativas na biomassa individual entre os tratamentos. Isso significa que bandejas podem ser produzidas com um menor número de sementes. A ausência de diferenças significativas entre os tratamentos na análise da biomassa aérea e da radicular, assim como da razão raiz parte aérea no tempo 2, quando realizada por indivíduo, fortalece essa recomendação, embora a análise por bandeja sugira que o desempenho da gramínea no tratamento com 200 sementes tenha sido superior, sem prejudicar a biomassa final produzida por área. Ao compararmos os resultados obtidos por Figueiredo com o do presente estudo, o desenvolvimento das gramíneas foi considerado insatisfatório, cultivando 270 sementes da mesma espécie em bandejas de dimensões padronizadas e mesmo
substrato aqui testado, o autor obteve uma média de 156 indivíduos por bandeja, com um peso médio de 2,592 gramas após 80 dias de cultivo. Esses resultados se destacam significativamente em relação aos obtidos no presente estudo, onde, por exemplo, o tratamento utilizando 300 sementes resultou em uma média de biomassa de 0,614 gramas para 29,6 indivíduos após 90 dias. A discrepância mais evidente na metodologia entre os dois experimentos reside no ambiente de cultivo e nas condições ambientais. Enquanto o presente estudo foi conduzido em condições de temperatura elevada e baixa umidade relativa do ar, o cultivo referenciado foi realizado em estufa com controle da umidade e temperatura. O tratamento com 200 sementes apresentou melhor desempenho e diferença significativa no peso seco total da bandeja, peso seco da raiz e peso seco da parte aérea. Não houve variação na razão peso seco raiz, raiz indivíduo, parte aérea indivíduo, raiz parte aérea e número de indivíduos por bandeja. É importante salientar que o clima extremo durante o período experimental pode ter impactado negativamente o crescimento das plantas. As temperaturas elevadas podem ter causado estresse hídrico e térmico, prejudicando o desenvolvimento das mudas. Adicionalmente, os efeitos do aquecimento global no ecossistema também são relevantes a considerar. O aumento das temperaturas e eventos climáticos extremos podem agravar ainda mais o estresse das plantas, comprometendo sua sobrevivência e capacidade de regeneração. O presente estudo apresentou uma análise sobre a produção de mudas de esporobolos metalículos e sua relevância na restauração de áreas degradadas nos campos rupestres. Embora tenham sido observadas algumas respostas significativas à densidade de semeadura, os resultados revelaram um desenvolvimento geral das gramíneas considerado insatisfatório quando comparados com estudos anteriores. A influência do clima extremo durante o período experimental, com altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, evidenciou a necessidade urgente de considerar as condições climáticas e ambientais no manejo das mudas. É fundamental reconhecer também os possíveis efeitos do aquecimento global no ecossistema dos campos rupestres. Portanto, este estudo destaca a necessidade contínua de pesquisa e desenvolvimento de técnicas de produção de mudas mais eficazes, que levem em consideração não apenas os aspectos biológicos das espécies vegetais, mas também os desafios ambientais enfrentados nos campos rupestres. Agradeço à FAPEMIG, à Universidade Federal de Ouro Preto e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.